Você quer aprender a fazer desenhos realistas do zero através de um método testado e aprovado por centenas de alunos com aulas passo a passo, desde o nível básico até o nível avançado? Acesse o primeiro link na descrição desse vídeo e conheça todos os detalhes. Vamos ao tutorial. Em relação ao esboço, eu não vou mostrar aqui nesse vídeo para o vídeo não ficar muito longo e cansativo para assistir, mas se você tem dúvida de como fazer o esboço no desenho, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link de um outro vídeo meu aqui no canal, onde eu ensino a fazer esboço em qualquer tipo de desenho. Combinado então? Para começar esse desenho, eu usei a lapiseira 05 com grafite 4B e fui contornando ali o desenho, reforçando o esboço. Fui reforçando também aquelas linhas que tem ali no uniforme. Usei a lapiseira porque ela tem a ponta mais fina e com isso eu consigo mais precisão nos traços. Logo em seguida eu peguei um lápis 2B e comecei a preencher todas as partes escuras do desenho. Claro, aí nessa parte da cabeça eu fui fazendo parte por parte. E para suavizar todo esse trabalho eu passei o esfuminho número 2. Para escurecer um pouco mais, eu peguei a lapiseira com grafite 4B e fui preenchendo de forma uniforme com movimentos curtos, já que na referência eu vejo que tem um tom bem escuro. Passei também o pincel para deixar um pouco mais suave, fechar um pouco ali a porosidade e também para ajudar a chegar em um tom mais escuro. Mas mesmo assim, apesar disso, ainda não consegui chegar na tonalidade que eu queria, então peguei um lápis 6B, já que nesse começo do desenho foi mais uma experiência, testando mesmo os materiais para saber exatamente quais materiais eu ia usar a partir dali. Então eu vi aqui que o lápis 6B funcionaria muito melhor do que o 4B, obviamente porque tem uma tonalidade mais escura. Passei o pincel então, que ajudou ainda mais a deixar esse tom mais escuro, que era exatamente o que eu queria e o que eu vi ali na referência. Então dei continuidade a esse desenho, preenchendo outras partes. Conforme eu falei, eu fui fazendo parte por parte, pedacinho por pedacinho, já deixando finalizado cada detalhe. Vale lembrar que essa é uma aula resumida, tá? Não tem como eu explicar aqui passo a passo uma aula de 2, 3 horas em alguns minutos aqui no YouTube. Aqui no olho foi bem simples, eu deixei branco com o próprio branco do papel essa parte de dentro e em volta nas bordas do olho eu fui fazendo alguns detalhes ali com a lapiseira conforme eu ia vendo na referência, deixando também alguns espaços brancos e espalhei com o esfuminho número 1. Aqui eu fui dando continuidade, fazendo mais algumas dessas linhas, claro, passando o lápis 2B para fazer uma primeira camada e depois aumentando as graduações até chegar no tom que a gente está buscando, que a gente vê ali na foto. O que você precisa buscar sempre aqui nesse desenho do Homem-Aranha é uniformidade aqui no sombreamento. Você precisa ficar atento à porosidade, se está muito poroso, está muito rústico. Você pode voltar com o pincel, voltar com o esfuminho. Essas duas ferramentas trabalhando juntos ajudam muito você a conseguir um resultado mais homogêneo no sombreamento. Você precisa explorar bastante essas duas ferramentas. Claro, não é só passar o esfuminho ou só passar o pincel. Você precisa passar observando detalhadamente o resultado que vai provocando ali no desenho. Se não está dando o resultado que você está procurando, você precisa insistir um pouco mais, passar de outra forma, fazer movimentos mais cruzados, enfim, buscar alternativas que te possibilite a fazer um sombreamento mais uniforme possível. Não somente no desenho do Homem-Aranha, mas qualquer desenho que você fizer, você precisa estar o tempo todo atento a isso, buscando sempre o melhor resultado que você conseguir. Nessa parte aqui do queixo também, fui preenchendo, deixando o tom bem escuro, passando o pincel. Outra dica muito importante é você observar as diferentes tonalidades nesse desenho. Você observa que tem partes claras, tem outras partes que são bem escuras e quanto mais você conseguir passar para o desenho essas nuances, essas diferenças de tons de cinza, você vai conseguir um resultado muito melhor. Então veja exatamente onde é claro, exatamente onde é escuro e vai passando isso para o desenho. Aqui no pescoço eu vou dando continuidade, fazendo também esses traços. Isso você já deve ter feito no esboço, então agora você vai apenas reforçar, tá bom? E de novo, lápis 2B, preenchendo todos esses quadrinhos, né? Vamos falar assim. Como você pode ver, eu estou usando lápis 2B, depois esfuminho, depois um lápis 6B, depois pincel. Mas você pode inverter essa ordem também. Se você quiser, depois de aplicar o lápis 6B, passar o esfuminho, você pode também. Só que o pincel, ele ajuda a escurecer mais o desenho, tá? Então, se você busca um tom mais escuro, vale a pena sim explorar bastante aí o pincel.
Aqui na parte de trás do pescoço tem um brilho que é exatamente branco. Então, para não misturar com o branco do papel, eu fiz uma leve camada ali com lápis 2B e joguei esse sombreamento para dentro, fazendo ali um degradê, só mesmo para separar a parte do pescoço do branco do papel. Já partindo agora para a parte de baixo, aqui próximo ao peitoral, tem bastante detalhes, você precisa fazer com bastante atenção. Eu fui marcando tudo com a lapiseira 05 e um grafite 4B. E com o 2B eu já fui preenchendo todas as partes escuras. Observe que eu já fui deixando com o branco do papel algumas partes ali que são mais claras. Depois você vai ver tudo isso como eu vou fazendo. Passei novamente o 6B buscando ali um tom mais escuro. Esse lápis 6B eu procurei deixar ele sempre bem apontado. Sempre fui apontando, afinando mais a ponta, porque se deixar muito grossa pode acabar atrapalhando aí você não conseguindo fazer esses detalhes mais minuciosos. E fui trabalhando com esfuminho, pincel, buscando sempre deixar o sombreamento mais uniforme possível. Nessas partes que a gente deixou branco, a gente vai passar agora um lápis 2B, fazendo alguns detalhes mais escuros. Não me deu o resultado que eu queria, então eu peguei agora uma lapiseira e fui escurecendo todas as partes mais escuras aqui desses detalhes que tem no uniforme, que é um detalhe meio que metálico. Então, quanto mais você explorar o branco e o escuro nesses detalhes, você vai conseguir mais esse efeito metálico, tá? É um trabalho até demorado, né? Apesar de simples, é um pouco demorado porque são bastante detalhes. Você precisa estar o tempo todo ali reservando com o branco do papel aquelas áreas de brilhos, preenchendo várias camadas de grafite para você conseguir um sombreamento melhor, mas que no final dá um resultado bem bacana e o processo em si é muito prazeroso, pelo menos eu gostei bastante, ainda mais que eu nunca tinha desenhado o Homem-Aranha, então foi uma experiência incrível assim, desenhar pela primeira vez esse personagem. Gostei bastante, até porque é algo diferente, né? Já há muito tempo que eu estava desenhando mais retratos, apenas rostos, né? Então pegar um trabalho um pouco diferente para fazer é muito legal. Nessas outras partes aqui também, desses detalhes metálicos, eu fiz a mesma coisa, lapiseira, esfuminho, pincel. Até aqui nesse desenho, você já deve ter observado que eu usei materiais simples, apenas lápis da Faber-Castell, lapiseira simples também, uma lapiseira da Pentel. Isso mostra que a gente não precisa de materiais caros ou de muitos materiais para poder fazer um desenho realista. Você precisa apenas conhecer bem o material que você tem, saber explorar bem esses materiais, assim você consegue resultados excelentes. E claro também, além de você ter paciência, tá bom? Se você faz um desenho com pressa, aumenta, sei lá, em 90% a chance de dar ruim, do desenho não ficar legal, de você errar em alguma coisa. Desenho realista precisa você fazer com dedicação, com calma, com paciência. E o mais legal disso tudo é que conforme você vai praticando o desenho, você vai treinando também a sua paciência. Eu vejo isso em mim mesmo. Quanto mais eu desenho, quanto mais tempo de desenho eu tenho, mais eu vou fazendo o desenho com mais calma. Aqui tem alguns brilhinhos nessa parte que eu achei bem legal, tentei reproduzir aqui com a caneta borracha. Não ficou 100%, mas já deu um charme ao desenho. Aqui tem uma letra M, tem alguns detalhes aqui também que eu fui marcando com a lapiseira. Essa é uma área um pouco maior, então eu tive um pouquinho mais de liberdade aqui para poder preencher esse sombreamento. Pude fazer traços um pouquinho mais longos para preencher um pouquinho mais rápido, usar o lápis um pouquinho mais deitado. Ao invés de usar aqui o esfuminho, eu usei diretamente o lenço de papel. Por quê? Porque é uma área extensa, então aqui a gente consegue preencher ainda mais rápido. Então continuei trabalhando com lápis 2B, esfuminho, lápis 6B, pincel. Se necessário, volto com o esfuminho novamente e sempre assim buscando o resultado cada vez melhor. Então fui escurecendo também essa parte aqui desse lado esquerdo, reservando sempre os brilhos, como você pode ver. E aqui nessa parte tem uns detalhes bem interessantes. Eu fui fazendo pequenas bolinhas ali com a lapiseira e fui preenchendo em volta dessas bolinhas com um tom escuro. Essa é uma das formas de fazer, tá? Se você quiser fazer de outra forma, quiser preencher com um tom de preto e depois voltar com a borracha fazendo os brilhos também, dá certo, mas eu achei melhor fazer assim. Depois eu passei o pincel em tudo e voltei com a borracha elétrica, reforçando esses brilhos. Se você não tem a borracha elétrica, pode usar a monozero mesmo, tá? Que vai ser exatamente a mesma coisa. E fui fazendo os últimos retoques aqui no desenho, escurecendo essas partes que eu deixei antes com o branco do papel, passando aqui a lapiseira. É o momento de você ver o desenho como um todo, tá? Se você gostou desse estilo de tutorial,
deixe aqui nos comentários, inclusive sugerindo outros personagens que você quer ver aqui em tutorial aqui no canal do YouTube. E também deixe seu like no vídeo, porque assim eu vou saber que você gostou desse tipo de conteúdo e trazer mais conteúdos assim. Se você não deixa seu like, eu não vou saber que você gostou. E se você quiser se aprofundar mais nos desenhos realistas, acesse o primeiro link aqui na descrição, tá bom? Valeu, um grande abraço e até um próximo vídeo.